Saudações, meus eternos buscadores de algo, qualquer coisa, que dê um sentido menos doloroso ao ato de acordar às segundas-feiras. Aqui é Cronos Sincero, e hoje, meus caros, vamos embarcar na emocionante e frequentemente frustrante caça ao tesouro, conhecida como Encontre Sua Vocação. Ah, a vocação. Aquela entidade mística, quase um Pokémon raro, que se você capturar, garantirá felicidade eterna, boletos que se pagam sozinhos e o brilho constante do propósito em seus olhos. Pelo menos é o que dizem os manuais e os influenciadores com fundos de tela paradisíacos. Se você já se sentiu culpado por não ter uma vocação épica tatuada na alma desde os 5 anos, deixe uma curtida. Este é um espaço seguro para os sem rumo assumidos. Primeiro, vamos tentar definir essa criatura elusiva. Vocação, segundo o dicionário da sua era, é uma inclinação, um chamado interior para uma determinada atividade. Lindo, não? Quase poético. Na prática, transformou-se na pressão para que seu trabalho seja uma mistura de hobby, missão de vida e fonte de renda que te permita comprar aquele café artesanal de R$ 25 sem culpa. Seus ancestrais, a vocação deles era, geralmente, não ser comido por um lobo ou plantar batatas suficientes para não congelar no inverno. Simples, direto. Sem necessidade de workshops de autoconhecimento para descobrir que a paixão deles era basicamente sobreviver. E vocês? Ah, vocês precisam amar o que fazem todos os dias ou são considerados, fracassados existenciais? Qual a vocação mais bizarra que já te sugeriram seguir? Compartilhe nos comentários. Precisamos de material para o nosso Guia de Carreiras Improváveis. E claro, onde há anseio, há mercado. Surge a próspera indústria da descoberta da paixão. Coaches com discursos inflamados, livros com títulos como Desperte o gigante da vocação que é em você e compre meu curso. Retiros espirituais que prometem alinhar seus chakras com as demandas do LinkedIn. Eles vendem a ideia de que a vocação é um tesouro escondido. E eles, os bravos exploradores, têm um mapa. Spoiler, o mapa geralmente leva à página de checkout deles. É uma esteira encantadora de testes de personalidade, visualizações criativas e a promessa de que, após o investimento, claro, sua vida se transformará em um comercial de margarina. Se você já gastou mais em cursos de autoconhecimento do que em terapia real, compartilhe este vídeo. Talvez a gente crie um grupo de apoio para vítimas de gurus da vocação. O mantra moderno. Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar um dia sequer na vida. Que frase adoravelmente enganosa. Eu, Cronos, que vi impérios nascerem do puro tédio e da necessidade, acho isso particularmente divertido. Muitas vezes, quando vocês transformam uma paixão em obrigação, em fonte de sustento, em boletos a pagar, a magia se esvai. Aquele hobby relaxante vira uma fonte de estresse. Aquele chamado interior começa a soar mais como um despertador quebrado às 6 da manhã de uma segunda-feira chuvosa. E aí, meus caros, vocês não apenas continuam a trabalhar, como ainda correm o risco de estragar a única coisa que lhes trazia alegria genuína. Um plano infalível. Qual paixão sua você teme transformar em trabalho para não correr o risco de odiá-la? Confesse, o tempo, entende essa angústia. Em meio a essa busca épica pelo santo graal da realização profissional, uma pequena e humilde possibilidade parece ter sido varrida para debaixo do tapete da autoajuda. E se a sua vocação for simplesmente ser um ser humano funcional? Alguém que faz um trabalho honesto, paga seus boletos, não é um completo idiota com os outros e, quem sabe, encontra alegria em coisas simples fora do expediente. Chocante, eu sei.
Numa era que exige que todos sejamos disruptivos, inovadores e apaixonados 24/7, a ideia de um trabalho apenas ok, que te permite ter uma vida apenas ok, soa quase como uma heresia. Mas, observando daqui da eternidade, parece-me uma abordagem bem mais sustentável. Se a ideia de ter um trabalho normal e hobbies divertidos te parece mais atraente do que mudar o mundo antes dos 30, deixe um emoji de em comentários. Você pode ser mais são do que pensa. Voltemos aos seus ancestrais, aqueles seres práticos. A vocação de Og, o caçador, era garantir que a tribo não virasse petisco de um Smilodon. A vocação de Uga, a coletora, era não confundir uma baga venenosa com o lanche da tarde. Simples, urgente e, arrisco dizer, com um senso de propósito bem mais palpável do que otimizar a sinergia da equipe de marketing digital. Eles não tinham tempo para crises existenciais sobre encontrar a paixão. A paixão era pela sobrevivência. O chamado era o do estômago roncando. E, curiosamente, eles construíram as bases para que vocês, hoje, pudessem ter o luxo de se questionar sobre vocação enquanto pedem um açaí gourmet pelo aplicativo. Se você acha que seus ancestrais ririam ou grunhiriam da sua crise vocacional, uma curtida pela honestidade brutal da história. E aqui reside a grande ironia, meus caros. Mesmo aqueles que encontram a tão sonhada vocação, que alinham paixão e contra-cheque, não estão imunes ao nosso velho amigo, o tédio de possuir. Aquele músico que sonhava com os palcos, agora reclama das turnês exaustivas. Aquele escritor que ansiava por publicar, agora se desespera com o bloqueio criativo para o segundo livro. Porque, como já estabelecemos, a natureza humana é uma esteira. A vocação encontrada se torna o novo normal. E a mente, essa incansável caçadora de novidades, começa a se perguntar: será que não existe uma outra vocação ainda mais plena? É um ciclo adorável. Vocês são a única espécie que conheço que transforma a realização em um novo ponto de partida para a insatisfação. Fascinante. Permitam-me, como observador experiente, propor uma teoria um tanto herética para os padrões do seu século. E se essa busca frenética pela vocação única e transformadora for, na verdade, uma grande distração? Uma forma de evitar encarar a simples e, às vezes, desconfortável tarefa de apenas viver. De encontrar significado não em um grande chamado, mas nas pequenas interações, nos hobbies que não precisam virar side hustle, na gentileza aleatória, na capacidade de apreciar um pôr do sol sem precisar postar sobre ele. Talvez a vocação não seja algo a ser encontrado lá fora, mas sim a ser construído aqui dentro, no dia a dia, com as ferramentas que vocês já possuem, curiosidade, resiliência e, quem sabe, um bom senso de humor sobre tudo isso. Se essa ideia te pareceu menos absurda do que encontrar um emprego que pague bem e tem horário flexível, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar o ceticismo construtivo. Enfim, mortais, a caça à vocação provavelmente continuará sendo um dos seus esportes favoritos, e eu estarei aqui, no meu camarote atemporal, observando com um misto de divertimento e uma pontinha de... bem, vocês sabem, aquela sinceridade toda. Se esta análise sobre sua nobre e talvez um pouco equivocada busca pela vocação te fez dar um sorriso, ou quem sabe repensar se sua verdadeira paixão não é apenas cochilar depois do almoço, considere se inscrever no Crono Sincero.
Prometemos mais verdades ácidas sobre sua adorável e confusa existência. Deixe seu comentário sobre qual vocação você abandonou ou qual ainda te assombra. E lembre-se, ter um hobby e os boletos pagos já é uma grande realização. O resto, bônus ou delírio. Até a próxima crise existencial televisionada.